aí a nossa segunda-feira, a nossa nova aula, hoje uma aula especial para o vestibular da UDESC. Você que fará o vestibular da UDESC não pode perder essas dicas e peço também que você compartilhe aí a seus amigos para que possam aí conseguir a sua tão sonhada vaga no ensino superior. Vamos lá, galera, as dicas super iradas, tamo junto! E aí, galera do meu coração, vamos começar nosso aulão aqui falando da prova da UDESC, que é uma prova bem tranquila. Na verdade, a prova da UDESC, né, que envolve a geografia, são 11 questões, você sabe disso, né? Então também você deve saber como é a estrutura da prova. Aparece na prova questões de atualidades, aparece na prova de geografia de Santa Catarina, aparece geografia econômica, geografia física e sempre tem uma questãozinha que não tem nada a ver. Ninguém espera que vai cair, se você olhar as últimas provas aí, tem sempre uma questão aí que não tem nada a ver com nada. Algo aí, claro, que você deve sim, né, com seu conhecimento, um pouquinho de atualidade, um pouquinho sobre algo específico de uma região bem remota aí, né, de um país específico, sempre costuma cair isso na UDESC, mas você está preparado e é aqui que você vai ser as dicas quentes. Vamos começar então com a parte da geografia física. Na prova da UDESC sempre aparecem questões de geologia ou questões ligadas a clima. Eles adoram isso. Então a gente vai cercar isso para você através de um conteúdo bem massa que é domínios morfoclimáticos. Marcelo, o que é isso? Bom, domínio morfoclimáticos é um conjunto de características físicas de uma determinada região. Então vamos lá, né? Lembra aí quem fez isso, né? Foi o geógrafo Aziz Abi-Saber. Então ele fez essa grande, né, classificação, dividindo em domínio amazônico, né, domínio do Cerrado, domínio da Caatinga, mares de morros e cada um deles para vocês aí, você pode olhar, né, nós temos videoaula específica sobre isso, nós vamos dar uma cercada aqui para você, tá? Então lembra lá, bom, ele se baseia em 5 características, o relevo, a pedologia, o clima, a vegetação e a hidrografia. Esse é o conjunto das características físicas, segundo, claro, Aziz Abi-Saber. Começamos aí o domínio amazônico, dicas especiais para vocês. Bom, o domínio amazônico ele tem, claro, como característica, né, ele tem um relevo predominante planície, quando ele classificou esses domínios eram planícies, a gente sabe hoje que predomina lá mais as depressões vão aparecer na classificação de relevo brasileiro, né, só na década de 90, então, segundo Aziz Abi-Saber, planícies, nós temos a pedologia, um solo pobre do tipo lixiviado, um clima equatorial quente e úmido, uma hidrografia rica, a bacia amazônica, né, a maior bacia hidrográfica do mundo, tem o seu regime de formação misto, a sua foz também mista, né, em um rio de planície. Essa é a grande diferença para as demais bacias brasileiras. E a vegetação, claro, a floresta amazônica, heterogênea, ombrófila, densa, perenófila, lembra tudo isso? Com plantas epífitas, esse é o domínio da Amazônia. Bom, o domínio do Cerrado, na parte central do Brasil principalmente, bom, é um domínio formado, primeiro, pelo relevo, o planalto, predominando as chapadas, né? A pedologia, a maior parte solo pobre do tipo laterítico, né? Que mais, Marcelo? A questão do clima, um clima tropical semiúmido, com 2 estações, sendo a seca no inverno. O que mais, Marcelo? Bom, a vegetação desse clima são plantas arbustivas, correto? Com casca grossa, né? Nós temos galhos retorcidos, raízes longas, é uma característica, esparçada por gramíneas amareladas. Uma vegetação tropófila, lembra disso também. E, claro, a hidrografia, nessa região nós temos ali a parte da bacia do Paraná, pega também a bacia do São Francisco, pega também a bacia Tocantins-Araguaia. Essas 3 bacias têm a mesma característica, são formadas pela chuva, regime pluvial, relevo planalto, né, drenagem exorreica, né, e tem a foz do tipo estuário, beleza? Vamos para o domínio da Caatinga. Lembra que a Caatinga é a única vegetação exclusiva do Brasil, só tem no Brasil. Bom, a Caatinga, tu lembra que ela tem, né, um solo do tipo litossolo, um solo pedregoso devido à baixa pluviosidade, apesar de ter minerais. Então, se tiver irrigação, consegue desenvolver bem a agricultura nessa região. Nós temos um clima tropical semiárido, um clima seco com chuvas de verão. É o clima que chove menos no Brasil, menos de 750 milímetros. Nós temos também ali uma vegetação formada, né,
por arbustos, né? Ela é xerófila, armazena água, tem espinhos, ela é caducifoliada, libera as folhas quando para de chover para dificultar a evapotranspiração. Então são características bem importantes. A hidrografia, bacia secundária do Nordeste, que tem como grande diferença rios intermitentes, rios que secam devido à baixa pluviosidade. Outro domínio, Marcelo, mares de morro. Mares de morro, região de Mata Atlântica, tá? Então, mares de morros, claro, tem como o relevo, né? Planaltos, predominando o meia laranja, lembra do Pão de Açúcar, né? E serras também, claro, no litoral brasileiro, bem presente. Nós temos também uma pedologia solos férteis, predominando o tipo terra roxa. Nós temos também, Marcelo, o que mais? A vegetação floresta, né? Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela é heterogênea, ombrófila, perenófila, com plantas epífitas, mesma característica da Amazônia, como floresta tropical, sabe disso. Por último, a hidrografia, nós temos a bacia, claro, secundária que pega essa região, bacia secundária sul-sudeste e do leste, e também pega um pouquinho da bacia do Paraná. Essa, claro, é o domínio mares de morros, beleza? A gente não vai falar todos os domínios, não seria um aluno só sobre o domínio morfoclimático. Esses são os principais, e eu peço para você dedicar e ficar bem atento à questão. Claro que envolve ali o domínio da caatinga devido à estiagem, devido à seca, chama muita atenção para essa região a questão da transposição do Rio São Francisco, uma obra muito antiga, né, desviando água do São Francisco em dois eixos, o eixo norte com aproximadamente 220 km, o leste com 402 km, bombeando água através de dutos e valas para os rios que secam naquela região. Beleza? Fique atento a isso, a questão da novela pode aparecer ali como um textinho, né? Essa questão da seca, a obra sendo feita, lembrando que é uma obra muito, muito antiga e é óbvio que, né, que os governos ali, a partir de 2003, com o governo do PT, eles começaram, né, incentivaram o processo e a obra não está pronta ainda, mas ela está aí, né, bem adiantada. Beleza? Cerque isso, não esqueça. Na parte de geologia, a gente vai falar rochas. Rocha é uma questão que pode aparecer sim, eles gostam de rochas, geologia, aparece sempre uma questãozinha dessa na prova. Bom, a questão de rochas, rochas são agregados de minerais solidificados. Podem ser ígneas, que são as magmáticas, sedimentares ou metamórficas. As rochas estão ligadas diretamente a um processo chamado intemperismo. Marcelovski, versão ucraniana, o que é intemperismo? Intemperismo é a desagregação dos minerais, né? Lembra disso? Pode ser físico, químico e biológico também, tá? Então essas rochas ígneas, como eu falei primeiro, podem ser intrusiva ou extrusiva. Intrusiva quando o magma solidifica dentro da crosta. Extrusiva quando solidifica fora da crosta. Um exemplo de intrusivo é o granito, com processo de solidificação plutônico. Um exemplo de extrusivo, o basalto, com processo de solidificação vulcânico. Santa Catarina agora, pum! Mostrou um mapão de Santa Catarina. Então, o nosso litoral é formado mais por rochas ígneas do tipo intrusiva, grande formação de granito. Né? Da metade puxando para o oeste, rochas vulcânicas extrusivas, grande formação de basalto presente. Fico atento a isso também. Claro que temos também áreas com rochas sedimentares, puxando mais para o sul do estado, grande área de carvão mineral, que são rochas sedimentares orgânicas. Tranquilaço, galera? Vamos continuando a questão de rochas sedimentares, decomposição de uma rocha pré-existente. Elas, né, têm camadas ligadas ao processo diretamente de intemperismo. Ela pode ser detrítica, química e orgânica. Detrítica, intemperismo físico, como o arenito. Química, né, com intemperismo químico, como as estalactites que tem nas cavernas. E também as orgânicas, intemperismo biológico, como o carvão mineral, o calcário, né, o próprio petróleo, são rochas desse tipo. Tranquilaço, galera. Vamos continuar nossa revisão aí. Então essa parte, lembrando, faltou as rochas metamórficas, que são formadas pela alta pressão e temperatura. As rochas metamórficas, ligadas ao processo de metamorfismo, que pode ser de contato ou regional. Porém, as rochas metamórficas não têm tipo, elas são só metamórficas. Por exemplo, o arenito é uma rocha sedimentar, já falei isso para você. Quando ele sofre pressão e temperatura, ele vira o quartzo. O quartzo é metamórfico. Deu para entender? Então o granito ele é ígneo, quando sofre pressão e temperatura, ele vira o gneiss. Vê que tem uma paródia massa que o Marcelo fez que é assim: galera, eu vou falar das rochas, tá lá, sedimentares metamórficas. As ígneas são as magmáticas, são extrusivo ou intrusiva.
A intrusiva é plutônica, já extrusiva é vulcânica. Primeiras rochas do planeta, pré-cambriana a gente diz. Sedimentar se decompõe, detríticas químicas e as orgânicas. A metamórfica é diferente, irmão, não existe tipos nem sonhos. Elas se formam lentamente, alta pressão é muito quente. Granito vira um gneiss, arenito quartzo formou. Pam, pam, pam. Aí vai poder voz esse bicho, né? Beleza. A parte de geologia também, só pra gente firmar a questão da estrutura, né, da crosta terrestre, então, da parte da litosfera, né, da parte da Terra. Então nós temos toda a questão de era geológica, lembra disso? O planeta se formou há 4,6 bilhões de anos atrás, e claro, isso foi datado através de era geológica, desde lá da pré-cambriana até a cenozoica, beleza? Então quando a gente fala de geologia para você, fique atento às camadas. Então nós temos as camadas da crosta terrestre, a camada mais fina, também chamada de litosfera. Ela é dividida em placas tectônicas que flutuam sobre o magma. O conjunto de minerais aí presente principal é o cial e o sima. Beleza? A próxima camada é o manto, que tem manto superior e manto inferior. O manto superior também é chamado de astenosfera. O manto inferior de mesosfera. É aqui que nós temos movimento convectivo que vai circular, vai esquentar o magma, vai bater na crosta e fazer as placas se movimentarem. As placas estão em constante movimento, elas não ficam paradas. E elas vão produzir energia, e essa energia liberada é o terremoto, o abalo sísmico. E por último, o núcleo, que pode ser interno e externo. O núcleo interno, né, claro que ele é sólido e o externo é líquido. O líquido gira ao redor do núcleo interno, gerando campo magnético. O núcleo é formado somente por NIF e o manto formado por sima. E assim a gente fecha a questão básica da estrutura da crosta. Fique também atento aos agentes endógenos e exógenos. Endógenos são os agentes formadores do relevo, exógenos, agentes modeladores do relevo. Os que formam o relevo nós temos quem, Marcelo? Nós temos ali o abalo sísmico, o vulcanismo e o tectonismo. E os externos que modelam a água, né, o vento, nós temos a temperatura, o homem, são agentes exógenos que vão modelar esse relevo. Lembra de movimento placa tectônica? Pode ser movimento orogênico ou epirogênico. Orogênico não é de horizontal, orogênese é a formação da montanha, né? E epirogênico é o movimento vertical que geram as falhas geológicas, beleza? Fique ligado que a área do Círculo de Fogo do Pacífico é a área com mais atividade sísmica e vulcanismo em atividade. Indonésia, né? A região do Japão, isso é muito forte naquela área. Beleza? Iradaço? Vamos continuar nossa parte, claro, da geografia física. Para fechar esse conteúdo aí para você, para não se estender, você não ficar cansado, a última dica que o Marcelo vai dar especial para você que envolve essa questão da geografia física, claro, é a questão do solo. Solo, claro, ele é formado, né, por um conjunto de água, minerais, matéria orgânica e ar. Esses são os principais elementos do solo. Claro que a quantidade de um ou mais desses elementos vai diferenciar o tipo de solo que eu tenho, associado, claro, ao tipo de minerais que eu tenho. Beleza? Então nós temos assim, um solo bom, teria mais ou menos 25% de água, 25% de ar, teria mais ou menos 45% de minerais e 5% de matéria orgânica. O solo, com o tempo, ele vai evoluindo e ele vai se transformando. E claro, para entender isso, a gente entender as camadas do solo. Vou largar aqui a imagem para você. Então nós temos lá, né, a camada mais abaixo é chamado horizonte R, formado pela rocha matriz. Logo acima nós temos qual horizonte? Nós temos o horizonte chamado C, que é formado por regolito, pedaços de seixos, né, que vieram decompostos do horizonte R. Depois acima nós temos o horizonte B, que é o horizonte, claro, formado por minerais. Ele pode ter coloração mais avermelhada, mais amarelada, né, mais puxando, dependendo dos minerais que eu tenho. Então se eu tenho mais ferro, mais avermelhado, se eu tenho mais quartzo, mais amarelado. Depois nós temos, claro, o horizonte A, que ele é formado por quê? Por minerais e matéria orgânica misturado. E em cima, o primeiro horizonte é o horizonte O, formado por matéria orgânica. O horizonte OA tem solo mais escuro, né? O B puxando mais as cores claras. E o C formado por regolitos e o R pela rocha matriz. Então nós temos tipos de solo também. Pode ser o tipo do litossolo, que é o solo, por exemplo, do sertão nordestino, que é um solo pedregoso. Nós temos um latossolo, que grande parte do Brasil é latossolo, né, de grande processo erosivo, um solo já mais aprofundado. Aí nós temos solo lixiviado, que é o solo da Amazônia, em grande parte, um solo pobre devido ao excesso de chuva, acontece a lixiviação, né? Nós temos também o solo massapê ou massapé no Nordeste,
rico em gneiss, né, e também calcário. Terra roxa aí na porção centro-sul do Brasil, formada por basalto erodido. Fique atento nisso para cercar e para sua prova da UDESC. E o solo ele vai, claro, em áreas com maior pluviosidade, os solos são mais profundos, em áreas com menor pluviosidade, os solos são mais rasos. Tranquilo? Claro que a ação do homem pelo solo prejudica muito esse solo, desde a prática indevida na agricultura, fique atento também, o arado, que é o arado? Jogar ar no solo. Então, essas máquinas mais profundas aí acabam gerando um prejuízo, perda de solo, perda de minerais, deixando o solo cada vez mais pobre. A falta da rotatividade de cultura, né? Nós temos o uso abusivo de agrotóxicos. O Brasil é um dos países do mundo que mais usa agrotóxicos, fique atento a isso, e vem contaminando também o nosso lençol freático, né? Os nossos grandes aquíferos, dois principais, o Guarani e o Alter do Chão. O Guarani, né, ele fica na porção centro-sul do Brasil, também nos países platinos, aí, Paraguai, Argentina e Uruguai, a maior parte dele está no Brasil. Então o Brasil já utiliza bastante água do Guarani, sim, daria para abastecer a população do mundo inteiro aí por um século, e a brasileira por 2.500 anos. Fique atento aí, galera, hein? Tem um aquífero agora novo, foi descoberto em 2010, que é o Alter do Chão, que fica na região norte do Brasil, a maior parte dele no estado do Pará, um pouquinho no Amapá. Ele tem quase o dobro de água do aquífero Guarani. Beleza? Tranquilaço, dominado aí aquífero, dá uma aprofundada nas nossas aulas aí que nós temos para você, né, não ficar tão cansado assim. Geografia física, matamos aí, fique atento sobre isso. Vamos agora passar então para geografia econômica. Sempre cai geografia econômica na prova da UDESC. Eu aposto muito agora nessa prova de final do ano, uma questão que envolva blocos econômicos, tá? Então nós temos aí dois acontecimentos que eu vou destacar para você, né? O bloco econômico é a união de países para realizar o livre comércio, vai começar lá na década de 40, né, na Europa, com a Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Depois temos a CECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, entrando mais países. Depois, em 57, vira, né, no Tratado de Roma, a Comunidade Econômica Europeia. E em 91 para 92, no Tratado de Maastricht, vira, claro, a União Europeia, o bloco mais evoluído de todos. O bloco, nós temos tipos de bloco. O bloco pode ser uma área de livre comércio, ele pode ser uma união aduaneira, ele pode ser um mercado, né, comum, e podendo ser agora o último tipo, que é uma união monetária. Então são esses tipos de blocos econômicos. E não pode cair em pegadinhas. Por exemplo, o Mercosul tem o nome Mercado Comum do Sul, mas o Mercosul não é um mercado comum. O Mercosul é uma união aduaneira. Então, com vários acordos, esse bloco ele vai evoluindo, tem que estar atento a isso. Então, uma área de livre comércio, o bloco ele tem acordos de, claro, de redução de tarifas alfandegárias, como é o NAFTA, como é também a APEC, são desse tipo. O Mercosul começou com essa característica, depois ele evoluiu, passou a ser e é hoje uma união aduaneira, né? Como é que seria essa união aduaneira? Então nós temos ali, além dessa redução das tarifas alfandegárias, tem uma TEC, que é a tarifa externa comum, onde todos os produtos que vêm de fora do país, né, têm a mesma tarifa, beleza? E depois, claro, temos o outro bloco, que é o mercado comum, que alguns falam que a União Europeia é o mercado comum, ou seja, livre circulação de pessoas, serviços, produtos, né, vários acordos entre eles, beleza? E o último nível, que é a União Monetária, que além das características, né, do mercado comum, nós temos a moeda única, que é o euro. Alguns economistas contestam da União Europeia ser classificada como, porque não são todos os países que acabam aderindo o euro como sua moeda, tá? Então, esses dois termos podem aparecer, fique bem atento. O que chama atenção, que eu falo agora, é a questão da Inglaterra e a questão da Bolívia ligada ao Mercosul. Vamos agora entender. Como é que funciona isso, Marcelo? Beleza. A Inglaterra, né, o Reino Unido, tem que saber essa diferença. O que é o Reino Unido, o que é a Grã-Bretanha. Vou colocar aqui a imagem para você saber essa diferença, que isso pode aparecer na prova, né? O que é a Inglaterra. Beleza, a Inglaterra é o país, todo mundo sabe disso, né? Quando eu falo Grã-Bretanha, é a grande ilha, né, que formam ali, claro, esses países junto com a Inglaterra, que é quem? Que é país de Gales e Escócia, né? E nós temos a Inglaterra. Quando eu falar o Reino Unido daí, aí são mais países, que além da Grã-Bretanha, esse país que pertence à grande ilha, nós temos lá, claro, que a Irlanda do Norte, aí formando aí a Grã-Bretanha, beleza? A Irlanda ela não pertence mais ao Reino Unido, pediu para sair. Toda essa questão atual, né, do Brexit, né, sabe que é a saída da Grã-Bretanha, né, da União Europeia. Teve um plebiscito e venceu a saída, né?
Claro que foram os mais jovens que votaram por essa saída, e claro que o real motivo dessa saída é o que eles acham, né, essa população que votou contra, que a Inglaterra, o Reino Unido, não pode pagar por erros administrativos ou então por erros de outros países. Por dois fatores. Primeiro, a crise europeia, onde Reino Unido, Alemanha e França, os países mais fortes, né, tiveram que colaborar muito para que toda a questão do bloco, né, da União Europeia não entrasse em uma grande crise, apesar de países, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, esses sim entraram numa grande crise, tanto é que eram denominados, né, são denominados PIGs, lembra disso, associado a porcos, e então esses países como a Alemanha, França e Reino Unido tiveram que fazer empréstimos, ajuda a esses países para que não afetasse ainda mais a União Europeia e, consequentemente, a economia deles. Esse é um dos motivos. O outro motivo, claro, dessa União Europeia tem vários acordos, dentre eles um acordo também que é ligado aos refugiados. Então, eles têm, né, receber um número X de refugiados, e esses refugiados entrando no país, gerando uma certa xenofobia, uma aversão, né, os jovens desempregados tendo aí que dividir a oferta de emprego com esses refugiados, então isso gerou um descontentamento. Então esses foram um dos motivos, né, que levou ao Reino Unido, né, a sair da União Europeia, né, está um processo de retirada, e países como a Escócia, que recentemente fez um plebiscito para sair do Reino Unido, e a população decidiu não sair, ela já se declarou, se caso realmente essa saída do Reino Unido da União Europeia prejudicar a Escócia, ela pode aí pedir a sua independência e não, né, pertencer mais ao Reino Unido, ser um país totalmente independente. Fique atento a isso. A Bolívia, tu sabe que ela já fez um acordo aí para entrar, ela era um país associado do Mercosul, né? Então já foi aprovada a entrada da Bolívia, está no processo de finalmente, né, para ela ser um novo membro aí do Mercosul. Então o Mercosul tem Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, é o PAU-BV, né, as letrinhas, e mais agora, né, o PAU-BV e o B no finalzinho da Bolívia, sendo aí um novo membro. O México, ele é um observador, fique atento a isso, dá uma cercada nesse conteúdo, beleza? Bom, geografia política também vamos cercar para detonar aí para você. Pode cair na nossa prova aí uma questão, né, pode aparecer, uma questão que envolva conflitos. Então a gente vai cercar um pouquinho de conflitos para você. Claro, o conflito que tem na Síria é um conflito bem em evidência, né? Bashar al-Assad assumiu o poder, né, que era do seu pai, um governo ditatorial, desde a independência da Síria, que foi uma colônia francesa. Então é uma região, né, estrategicamente muito importante, tanto para a Rússia como para os Estados Unidos. Tem que saber o porquê que ela é importante, né? Ela é uma área que facilitaria a ligação para o petróleo que sai do Golfo, através de oleoduto e gasoduto, para levar a Europa. Aí um grande interesse da Europa e dos Estados Unidos naquela região. E claro, a Rússia tem o interesse de quê? De que isso não seja feito, porque a Rússia é o maior produtor de petróleo, é um grande produtor de petróleo no mundo, e ela manda muito petróleo para a Europa através do seu oleoduto. Se, claro, na Síria tiver a construção desse caminho facilitando, vai prejudicar muito o comércio da Rússia, um grande concorrente para ela, né? Não a Síria em si, porque a Síria ela é um país que tem grandes reservas, assim, comparado com a região do Golfo, né? Ela tem petróleo sim, mas não é em grande quantidade como esses outros países, então seria, né, apenas um caminho, uma passagem para chegar. Então tem que estar atento a isso, né? Tem os rebeldes dentro desse grupo ali, os grupos que eram, né, bem inimigos, xiitas, sunitas, acabam meio que, né, recebendo apoio externo para combater o governo de Bashar al-Assad, levando assim, né, o maior número de refugiados aí nos últimos tempos, cerca de 7 milhões. Lembra que refugiado é quando a pessoa ela tem a sua vida colocada em perigo, em risco, por um motivo político, religioso, né? Então tem que estar atento a isso. Então nós temos vários refugiados, quem regula os refugiados é a Acnur, uma organização da ONU que foi criada em 53. Também cerca isso para você. Um outro conflito que chama atenção, claro, que é a questão Israel e Palestina. Pode aparecer uma questão que eu estou aí cercando esse ano, achando que pode cair no vestibular, é a questão dos muros. Não apenas porque o Trump falou que iria construir um muro na sua campanha inteira para dividir o México, mas nós temos vários muros aí que dividem vários povos e várias, né, comunidades dentro de um país, inclusive no Brasil. Nós temos aí os muros que dividem, né, a área mais envolvida da área menos desenvolvida em alguns grandes centros, como São Paulo, em áreas próximas à favela. Então nós temos aqui um grande condomínio de luxo, e claro, grandes paredões isolando essa área, ou então muros que foram criados através do PAC para em volta de uma favela, né,
com um argumento que é para a favela não expandir, não invadir mais a área verde. Isso acontece bastante aí em alguns grandes centros urbanos do Brasil. Fique atento também à questão, claro, de Israel e Palestina, a questão do muro do México, a questão do muro de Berlim, toda essa questão que envolve aí muros pelo mundo, o paralelo 38 que divide Coreia do Norte, Coreia do Sul. Então sim, nós temos algumas fronteiras que são feitas através de muros que separam sim povos até hoje aí pelo mundo, ok? Israel e Palestina lembra um conflito político religioso, né? Dá uma olhadinha nossa aí sobre Israel e Palestina para cercar lá, que seria, claro, uma dica aí irada para você detonar na prova. Bom, para fechar o aulão, não matar você aí de cansaço, fique ligado que a UDESC adora urbanização. Vamos cercar aqui urbanização e migração e dar aquela pitadinha de geografia de Santa Catarina para você no final. Beleza, então o que envolve urbanização é o aumento da população urbana em detrimento da população rural. O mundo hoje é um mundo mais urbano. Isso é recente, até há pouco tempo o mundo era um mundo mais rural, graças à China, que era um país de camponês, né? A China, grande parte da população dela vivia no campo. Hoje não, vive mais na cidade, devido a todo o processo de mecanização que ela segurou há muito tempo. As pessoas estão indo, né, em busca de melhores condições de vida, então vão para os grandes centros, né? A China é um grande emergente, cresce muito após a criação das ZES, Zonas Econômicas Especiais, né? Áreas industriais abertas a empresas exteriores, né? E capitalismo bombando nessa área e grande produção assim, econômica. E a China é o principal emergente, ela cresce muito porque ela tem uma mão de obra super barata, um grande mercado consumidor e também ela promove a desvalorização da sua moeda, o yuan, que assim os países têm grande poder de compra dentro da China. Fique atento a isso, tá? Aí continuando aqui a nossa explicação que envolve essa urbanização, tem uma fugidinha, né? Então nós temos processos de macrocefalia, típico de cidades, né? Ou típico de países que desenvolveram tardiamente. Então é o crescimento rápido e desordenado. Então nós temos aí nas grandes metrópoles brasileiras, é comum ter esse processo de macrocefalia. As cidades vão crescendo e elas vão se conurbando, ligam a malha urbana. Conurbação é a ligação da rede urbana entre cidades, entre regiões metropolitanas, lembra disso, né? Então nós temos todo esse crescimento. Metrópole global é uma metrópole, né, que ela tem grande influência no mundo, né, com mercado, bolsa de valores, grandes multinacionais, como é São Paulo, né, e Rio de Janeiro, elas são classificadas aí como metrópoles globais. Nós temos nacionais, aí vai desde Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Curitiba, tudo isso são metrópoles, né, Brasília, Belo Horizonte, metrópoles nacionais. Regionais que influenciam a região, como Belém, Manaus e Goiânia, são metrópoles regionais. Em Santa Catarina não temos metrópole, apenas regiões metropolitanas. Tranquilaço? Beleza. Fique atento também a uma coisa óbvia, que é a migração, que é o deslocamento das pessoas pelo espaço geográfico. Quem sai é imigrante, quem chega é imigrante, né? A migração tem um motivo político, econômico, religioso, turístico, tudo isso envolve a migração. A migração ela pode ser pendular, típica dos grandes centros urbanos, tipo Florianópolis, a galera que é de Florianópolis, ou Joinville, que moram, né, em cidades vizinhas e vão trabalhar nesses grandes centros. Ele vai e volta todo dia, isso é migração pendular, quando existe um processo de horizontalização da cidade, que ela vai ligando a outra cidade, vão surgindo cidades dormitório, como é aí na região da Grande Florianópolis, São José, Biguaçu, que durante muito tempo eram cidades dormitórios. Hoje, até hoje, tem essa prática, porque tem muita gente que trabalha ou estuda lá, né, na ilha e vai e volta todos os dias, né, apenas para dormir, apenas para trabalhar. Então esse termo ainda ele é utilizado. Beleza? Fique atento também a uma questão, né, forte, seria a megalópole. Megalópole é a união de metrópoles. A maior metrópole do mundo é Tóquio. A maior megalópole do mundo é Boston, que vai de Boston até Washington. Tranquilaço, iradaço, né, beleza? Bonitão. Fechamos essa parte que envolve migração e urbanização para você. Quer aprofundar? Olha as videoaulas aí que tem sobre isso. A última dica, Santa Catarina. Vamos falar hoje, né? A geografia econômica cai muito na UDESC, o que cada região tem como característica. Então a gente vai fazer uma revisão, por mais que eu na prova recente, só para já vi 2 anos, né, 2 vestibulares seguidos aparecer isso na prova. Então nós temos região sul é forte na produção de plástico, na produção de carvão mineral, na produção de jeans, né, na produção de cerâmica, beleza? O sul é forte nisso. A região de Florianópolis, da Grande Florianópolis, é forte na tecnologia, no turismo e o centro administrativo. O nordeste de Santa Catarina, que é a área mais
populosa, né? Joinville é a cidade mais populosa, nós temos metalmecânica, uma indústria metalmecânica muito forte, tá? Nós temos no Vale do Itajaí têxtil e também metalmecânica crescendo, e também a tecnologia, né? Se pegar ali Blumenau, Joinville e Florianópolis, é considerado ali como se fosse uma área de Vale do Silício, com grande produção, tecnologia, jogo de celulares, né? Informática, gerenciamento de comércio em Blumenau, ou em Joinville ligado às máquinas, indústrias, né? Tudo isso é bem forte. O norte, Santa Catarina, pegando ali Rio Negrinho, Mafra, móveis, é muito forte em móveis, tá? Alguma coisa também de cerâmica e plástico também é produzido nessa área. Pegando o meio oeste e oeste catarinense, o forte da economia é a agroindústria e a agricultura, né? Agricultura ligado, né, à indústria, produção de maçã, forte produção de frangos, né, de aves, suínos, também crescendo muito a produção de grãos nessa região. Planalto Serrano, para fechar, papel e celulose é o que cresce, né, que é muito forte nessa área. Uma revisão da geografia econômica de cada uma das áreas. A parte física, fique atenta ao clima. O clima é subtropical, mesotérmico úmido, com chuvas bem distribuídas. Nas áreas até 600 metros, a gente classifica esse clima como CFA. CFA é uma classificação de Köppen, lembra disso, né? C, mesotérmico, F, úmido, A, com verão quente, sempre quente. Nas áreas acima de 600 metros, a altitude é um grande fator climático, então nós temos o CFB. C, mesotérmico, F, úmido, B, com verões a menos, brandos, beleza? É típico a geada nas áreas de Planalto, porém não é comum nevar em Santa Catarina, por mais que neve em Santa Catarina, não é comum, né? Para nevar em Santa Catarina, lembre, em qualquer outra parte tem que ter a umidade. Então, como as áreas mais frias estão em áreas de Planalto, tem que chegar a umidade antes, cair a temperatura e assim formar os cristais de gelo, para que haja, sim, claro, a neve. Neve, chuva, granizo é precipitação. Geada não é precipitação. Geada nada mais é do que congelamento, né? Daquele sereno que desceu lá na madrugada. Belezaço? Bom, lembra da hidrografia? Nós temos, né, duas grandes redes hidrográficas, a vertente litorânea e a vertente interior, né? Quem são os grandes divisores? Serra Geral e Serra do Mar, né? Os rios então vão ter essa divisão. O rio Uruguai, que é o rio, né, o maior rio de Santa Catarina, ele divide Santa Catarina do Rio Grande do Sul, ligado à bacia do Uruguai. Beleza? Nós temos também o rio, né, os litorâneos ali, desde Tijucas, né, o rio Mampituba, que pertence à vertente, né, à bacia hidrográfica considerada brasileira, a do sul-sudeste. E um partezinho ali no norte de Santa Catarina, nós temos a bacia, né, que pega a bacia do Paraná. Beleza? Bom, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado dessas dicas aí do Marcelo, dicas curtas, rápidas. Eu podia ficar aqui falando para vocês 2 horas aqui, tudo que poderia cair, mas seria muito cansativo. Você está firme aí com o seu professor no cursinho, no colégio aí, em casa estudando, e você vai pegar as provas anteriores agora nessa ratinha final, vai fazer as provas anteriores e vai aprender que na UDESC você consegue eliminar as questões com facilidade, vai sempre ficar em dúvida em duas, aí você para, pensa, associa a questão e chega na resposta. Pela eliminação você consegue ter um bom desempenho, é uma prova muito bem elaborada, eu gosto da prova da UDESC, apesar de ter aquela questão que não tem nada a ver, às vezes aparece lá no meio, sobre algum continente, sobre alguma área específica, então você vai dar uma cercada, pegar toda a sua bagagem que você estudou durante sua trajetória acadêmica e vai detonar na prova. Peço que você compartilhe esse vídeo aí com a galera, que você se inscreva em nosso canal aí, né, para que possamos ajudar cada vez mais pessoas. O professor Marcelo acredita no seu sucesso e eu espero que você consiga assim entrar na universidade e mudar a sua vida e, claro, ajudar a sua comunidade, a sua família e todo mundo. Geografia irada para você, beijão e até a nossa próxima semana, galera!